Olá, pessoal, sejam bem-vindos à discussão da nossa semana, né? Esse tema é um tema que eu inseri recentemente ao nosso curso, por avaliar que é importante a gente perceber as conexões entre as diferentes regiões escravistas na América após a crise da escravidão na passagem do século XVIII para o XIX. Então, eu decidi inserir essa discussão, né, com o tema a segunda escravidão e a internacional escravista, Estados Unidos, Brasil e Cuba. Para a gente fazer esse debate, fazer essa discussão, o texto selecionado foi o texto de autoria do Rafael Bivar Marchese e do Tamis Peixoto Parro. Esse texto é um artigo que ficou intitulado Internacional Escravista, Política da Segunda Escravidão. Ele está publicado na revista Topoi, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o FRJ. E esses autores, né, o Rafael Marchese, ele é professor na USP, e o Tamis Parron, ele é historiador também, né, ambos são historiadores, e ele é professor na UF, né, no Rio de Janeiro. Como vocês observaram durante a leitura desse texto, o objetivo desse artigo é justamente analisar essas articulações políticas que se deram entre os Estados Unidos, Brasil e Cuba na defesa da escravidão no século XIX. Né? Então a gente vai ver o porquê dessas regiões, desses territórios fazerem essa defesa e como que elas se expressam na prática a partir desse artigo. Conforme nós observamos no resumo desse artigo, ele aponta que essa articulação política que se dá entre Estados Unidos, Cuba, nesse período aí sendo uma colônia espanhola, né? Então a gente pode se referir também à Espanha, e Brasil, ela se dá de uma maneira reativa nessa aliança. A gente percebe aí, já pelo resumo, que essa articulação desses territórios, que gerou o que os autores entendem como uma espécie de internacional escravista, teria sido fruto de uma necessidade de se contrapor à iniciativa protagonizada especialmente pela Inglaterra de articulação de várias regiões do mundo numa frente internacionalista e abolicionista que estava se integrando, realizando conferências, realizando congressos e buscando pressionar e influenciar politicamente as várias regiões do mundo que ainda tinham a escravidão. Então a gente percebe que é uma articulação reativa. Né? No entanto, eles também analisam, como vocês percebem no artigo, que essa tentativa de realizar uma internacional escravista ela teve uma série de limitações e que ela não chegou propriamente a evoluir para uma plataforma oficial desses governos envolvidos, né? E que especialmente com a Guerra Civil estadunidense, né, a chamada Guerra de Secessão, a gente tem efetivamente a derrocada dessa tentativa de transformar a escravidão em algo perene, algo permanente. Então essa é a discussão que o artigo vai trazer e a gente vai debruçar, observar alguns pormenores, lembrando sempre, né, que no decorrer dessa aula a gente vai articular com discussões que nós fizemos anteriormente, com outros autores, né, com outras leituras, com o livro que nós vimos a história dos Estados Unidos, com o livro também sobre a história da América Latina, com um artigo que nós lemos também sobre a Guerra de Secessão do Victor Isaacson. Então a gente vai fazer no decorrer da aula de hoje uma relação, uma aproximação entre essas leituras à luz da leitura desse artigo. Para início de conversa e para a gente entender o próprio título do artigo, a gente precisa buscar as referências com as quais ambos os autores trabalham, né? O Marchese e o Parron. De onde vem esse termo segunda escravidão? O que eles entendem por ela? Então, para isso, a gente precisa tomar um outro autor, né, que eles mencionam, ainda que bem brevemente aí no artigo, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês se situarem melhor nessa discussão, que é o Dale Thomas. Né? O Dale Thomas é um historiador estadunidense e ele cunhou essa ideia de segunda escravidão, desenvolveu essa ideia de segunda escravidão para entender as modificações que se dá no escravismo no século XIX, né? Quais são as transformações que estão acontecendo. Né? Então, logo no artigo, a gente observa que esses autores vão falar que há uma modificação em termos da perspectiva e a forma de lidar com a escravidão na passagem do século XVIII para o século XIX. Se a gente observa uma crítica
ao final do século XVIII, nas primeiras décadas aí do século XX, ou desculpem, do século XIX, a respeito da escravidão, e como nós vimos lá no livro da História dos Estados Unidos, que havia um relativo consenso de que a escravidão era um mal necessário, mas que ele estava fadado a terminar, isso foi se modificando conforme as relações econômicas, a economia mundial vai também se alterando. Né? Então, o século XIX ele vai presenciar, ou melhor, ele vai desenvolver uma ampliação da industrialização. Né? Nós vimos que meados do século XIX a gente tem aquela que nós chamamos da segunda revolução industrial, em que a gente tem a criação de novas tecnologias, uma ampliação muito significativa da industrialização para vários territórios na Europa. Os Estados Unidos, então, têm um crescimento industrial muito significativo. Então, vai ser um século em que a gente percebe a consolidação do capitalismo na sua faceta industrial. Então, se antes, né, a escravidão durante o período colonial, por exemplo, que nós estudamos no caso brasileiro, na América Hispânica e nos Estados Unidos também, no território do sul dos Estados Unidos, tinha uma produção voltada para produtos, né, que eram voltados para um mercado de luxo, né, um mercado voltado para uma parcela muito pequena da sociedade, voltado para a nobreza, né, voltado para aqueles grupos que desfrutavam de uma riqueza bastante expressiva, ou seja, o açúcar, né, antes mesmo as especiarias, eles eram o tabaco, né, eles eram para poucos. Né? Conforme a gente tem as transformações oriundas da industrialização, a gente tem um processo na Europa e posteriormente também nos Estados Unidos, principalmente no norte dos Estados Unidos, em que a gente vai ter cada vez mais, e nós vimos, né, em aulas anteriores, um processo de crescente urbanização, né, um processo em que as pessoas saem do campo, um êxodo rural muito forte, né? A formação do capitalismo é oriunda, inclusive, desse processo lá na Inglaterra, em que as pessoas são expulsas do campo pelos cercamentos, pelas modificações na propriedade agrícola que vai se concentrando nessa propriedade e as pessoas vão ficando, como Marx fala no capítulo 24 do Capital, livres como pássaros e soltas para poder trabalhar nas cidades. Então, esse processo que libera essa mão de obra gera também um novo mercado consumidor, de pessoas que vendem o seu trabalho para sobreviver e que precisam acessar tudo que é necessário à sua sobrevivência através do mercado também. Né? Então, ela vende o seu trabalho, com o dinheiro que ela adquire dessa venda do seu trabalho, ela precisa comprar tudo para sua sobrevivência, suas roupas, sua comida. Né? E antes, a unidade, né, familiar, o espaço da terra, era um espaço bastante autossuficiente, em que a pessoa produzia sua alimentação, né? Ela produzia suas roupas bastante simples. Agora não mais, né? O século XIX vai ter uma massificação do consumo crescente. Cada vez mais as pessoas que vivem na realidade urbana, especialmente, vão depender de alimentos, de vários produtos básicos, de roupas, que antes eles próprios, né, nos séculos anteriores, produziam nas suas propriedades, né, nas regiões em que eles detinham a posse. Né? Não mais, no século XIX isso modifica. Então isso gera também uma necessidade de novos produtos. Né? E no caso dos Estados Unidos, a gente vai ver como que o algodão vai ser muito importante para que forneça matéria-prima para as indústrias de panos, de tecido, né, de roupas. Então o algodão se torna algo muito valorizado, muito lucrativo. E por isso os estados do sul vão cada vez mais ampliar a escravidão, ampliar a exploração, aumentar sua fronteira agrícola para produzir muito mais algodão. E com isso obter lucros cada vez maiores. Então a gente vai ver que, apesar da crítica anterior à escravidão, agora a escravidão se torna algo cada vez mais valorizado porque ela se torna ainda muito mais lucrativa, num período que supostamente imaginava-se que ela entraria em crise. Então, com isso, a gente entende aquelas discussões que vimos anteriormente, lá no livro de História dos Estados Unidos, né, do Schumpeter, do Leandro Carnal, né, que o processo de valorização da escravidão está muito ligado
a valorização econômica que ela também assume aí nesse período, né? Então, para o Dale Thomas, é um período em que a gente vai ter uma espécie de segunda escravidão, agora uma escravidão voltada para atender esse mercado capitalista em expansão. O mesmo acontece com a realidade cubana e a realidade brasileira, em que a produção de café, de açúcar, vão cada vez mais também serem destinadas a uma massa populacional, né? Agora o açúcar, o café não é apenas para um pequeno grupo endinheirado, né? Mas a massa começa a consumir esses produtos, certo? Então vai ser nesse contexto em que a escravidão passa de algo que era tido como fadado a terminar por questões humanitárias, pelas questões mais variadas, a algo que cada vez mais entra no discurso político como algo valioso, importante, necessário ao progresso e ao desenvolvimento dessas regiões. Pois bem, vejamos então como que esses autores, né, observam e apresentam na sua escrita essa questão que eu falei anteriormente. Não vou ler esse trecho inteiro, apenas a primeira e a última frase, para a gente perceber um pouco, né, como que eles apresentam essa questão, como que eles dialogam com essas transformações econômicas. Olha o que eles falam. De fato, as modificações ocorridas com o advento da economia mundo-industrial do século XIX impuseram aos senhores de escravo das Américas a necessidade do aumento constante da produtividade de seus cativos, sob o risco de se verem excluídos do mercado mundial. Então, nessa frase, o que a gente percebe? Né? Percebemos que essas transformações, esse processo de industrialização do século XIX fez com que esses senhores de escravos, né, precisassem cada vez mais aumentar a produtividade da escravidão. Isso ajuda a gente a entender como que houve, inclusive, uma intensificação do ritmo de trabalho que era imposto às pessoas escravizadas nesse período. Então, isso é algo muito presente. E a gente viu, imagino que vocês conheçam também alguns filmes, um deles que é muito interessante, que eu recomendo vocês verem, apesar de ser um filme pesado, né, difícil de assistir por conta da dramaticidade, é o 12 Anos de Escravidão, que é baseado num livro que, por sua vez, é autobiográfico. Então, no 12 Anos de Escravidão, a gente percebe tanto esse ritmo de trabalho intensificado no sul dos Estados Unidos, como o processo de rapto e sequestro de pessoas negras livres que viviam no norte dos Estados Unidos para poder atender a essa necessidade de aumento da produtividade nos estados do sul. Então, eles precisaram, nesse sentido, fazer isso para não se verem excluídos desse mercado mundial e que demandava cada vez mais esses produtos, essas matérias-primas, como a gente vê no finalzinho aí nessa última frase que eu vou ler agora, que diz o seguinte, sobre essas regiões. Suas respectivas, e aí se refere a Cuba, Brasil e o sul dos Estados Unidos, suas respectivas especializações na produção em larga escala de açúcar, café e algodão remodelaram suas economias em um jogo de condicionamentos mútuos. Então, a gente vai ver agora, a partir dos próximos slides, como que isso foi acontecendo. Quais foram os processos históricos, quais foram os eventos que contribuíram para essas transformações e essas aproximações entre esses territórios. Vamos lá.